te ensinar como fazer essa bolsinha super fofa 2 em 1. Ela pode ser usada tanto como bolsinha transversal, desse jeito, ou então como pochete, desse jeito aqui. E a melhor parte é que ela é muito facinho de fazer, é super rápido, eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Momo Criativa. Tava faltando uma bolsinha nesse estilo de pochete aqui no canal. E eu caprichei e trouxe pra vocês um modelo que é super compacto, mas que cabe tudo que a gente precisa. Vou colocar o celular pra vocês verem como ela é espaçosa. Numa das laterais ela tem um mosquetão com uma meia argola para que você consiga tirar e colocar a alça para ficar mais fácil de vestir a sua bolsinha. E também tem regulagem de alça para que você consiga usar tanto assim no ombro, como eu estou usando agora, quanto na cintura como uma pochete. Então bora para os materiais para fazer essa lindeza? Para essa peça eu escolhi trabalhar com a sarja impermeável, mas se você preferir você pode trabalhar com tricoline também. Na parte externa e na parte interna eu estou trabalhando com tricoline 100% algodão. A medida das duas partes é de 28 de largura por 30 de altura. Essa parte principal eu já coloquei uma manta R2. Na verdade eu vou fazer um sanduíche, então eu apliquei a manta de um dos lados, passei uma costura em toda a volta para fixar e agora eu vou colocar o forro do outro lado, vou fazer um sanduíche. E vou fazer um matelacê, eu não quero fazer muito, né, para não ficar com aquele aspecto muito acolchoado, que eu particularmente não gosto. Mas só para esse forro ficar bem fixado na parte principal. Então eu vou acompanhar aqui a própria direção da minha estampa e vou fazer algumas costuras na horizontal, na vertical, para fixar o forro junto com a manta e com a parte principal. Então ficou assim, com o matelacê feito. Desse lado ele nem tá aparecendo muito, mas desse lado dá pra ver bem. Então feito o sanduichinho do matelacê. A gente vai precisar também de 34 centímetros de zíper, um cursor, viés para fazer o acabamento, esse aqui é aquele viés de algodão largo. Para alça a gente vai precisar de um regulador de alça, eu estou usando uma alça de 3 centímetros, então um regulador de alça de 3 centímetros, um mosquetão de 3 centímetros e um quadro também de 3 centímetros. E além desses três, eu também vou usar uma meia argola, essa daqui é de 2 centímetros, não precisa ser da mesma medida, tá? Uma menorzinha vai ficar mais discreta na peça. A alça que eu escolhi usar é essa alça de poliéster, também chamada de alça chique, de 3 centímetros de largura. Eu cortei 1,20 m dessa alça. E pra gente prender a alça na bolsinha, a gente vai precisar cortar uns pedacinhos de tecido. Esse pedacinho ele tem 9 centímetros de largura por 7 de altura. E nesse cantinho aqui eu deixei com 3 centímetros, que é o tamanho da minha alça. Então o que eu fiz? Eu cortei um quadradinho de 9 por 7 e depois medi 3 centímetros e cortei as laterais para fazer esse trapézio, que fica bonitinho esse acabamento na lateral da pochete. Tá? Cortei 4 pedacinhos desse mesmo tamanho. E também pra gente fazer um suporte para colocar a meia argola, lembra que eu falei que a meia argola que eu vou usar para ela é menor do que a de 3 centímetros? Então eu vou precisar de um pedacinho de tecido também para fixar essa meia argola. Esse pedaço ele tem 8 centímetros de largura por 5 de altura. Então a gente vai começar pela aplicação do zíper. Essa aplicação vai ser um pouquinho diferente do que eu normalmente faço, porque eu vou colocar um viés junto. Então eu vou começar aplicando pelo lado avesso. Venho aqui pelo lado avesso, no sentido dos 30 centímetros, tá? Então aqui ela tem 28 centímetros. Vou deixar na posição para vocês entenderem. Esse aqui é o sentido que vai ter a peça. Então aqui, se tiver estampa nessa direção da estampa, aqui ela tá com 30 por 28. A gente vai colocar o zíper aqui, ó, nas duas bordas com 28 centímetros, tá? Então, vou começar aplicando desse lado e eu aplico assim, ó, o zíper pra cima, desse jeito. Vou colocar aqui na bordinha, deixo sobrando um pouquinho de cada lado e vou passar uma costura bem na beiradinha só pra fixar no lugar. Dou uma leve esticada pra ela não ficar com esses enrugados aqui. Feito isso, agora eu vou cortar um pedaço aqui do meu viés, mais ou menos do mesmo tamanho do pedaço do zíper. E aí eu vou aplicar o viés, o direito do viés com o direito do zíper. Então as dobrinhas ficam pra cima. Vou posicionar desse jeito, ó, alinhando pela borda. E aqui eu vou encostar o meu cocador na cremaleira do zíper. Então eu encosto ele aqui pra fazer uma costura um pouquinho mais rente ao zíper. É assim que a gente faz.
Então aqui a costura fica bem perto dessa primeira dobra. Agora a gente vai, ó, forçar aqui o viés pra fora. Dobra ele. E eu vou dobrar o zíper também pra fora. Então o que a gente vai fazer é rebater esse viés aqui pro outro lado. A gente vai dobrar tudo assim. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa bordinha para poder fixar o viés na parte principal. Então fica assim, esse acabamento. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então dá pra gente fazer direto aqui, né, juntando desse jeito, pra fazer a mesma coisa. Ou se você preferir, você pode destacar o seu zíper e fazer exatamente do mesmo jeito. Eu gosto de fazer junto, eu acho mais fácil para ter o alinhamento perfeito. Então, vou costurar aqui já do outro lado. Feita a primeira costura de segurança, agora eu venho com um pedaço do viés. De novo, vou colocar, ó, as dobrinhas para cima, direito com direito. E vou passar a costura agora encostando o calcador aqui na cremaleira do zíper. Fica assim. Agora sim, pra gente rebater, que eu vou abrir o meu zíper. E do mesmo jeito, eu venho forçando pro outro lado. É um pouquinho chato, porque aqui a gente tem manta, então fica com um pouco mais de camada. Agora eu passo a costura aqui bem no cantinho. Pronto. Então, por enquanto, a gente tá com a nossa peça assim. Agora a gente vai passar o cursor. Eu já vou passar do avesso, porque é mais fácil para não ter que desvirar essa peça depois, tá? Então eu já vou passar assim. Se tiver sentido aqui, a minha estampa não tem sentido. Se tiver direção a sua estampa, observa para você colocar o zíper de uma forma que o cursor feche para o lado esquerdo da peça. Então, se essa aqui for a parte de cima, por exemplo, você vai colocar o zíper por aqui para sair por aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, do avesso. E, ó, observa se tá bem alinhado um lado com o outro. Então, você precisa fechar aqui, fazer essa dobrinha perfeita e eles estarem alinhados. Por isso que eu gosto de fazer com o zíper junto. Porque eu sei agora que se eu colocar aqui, ó, bem alinhado o cursor, um alinhado com o outro, eu já sei que vai encaixar perfeitamente. Mas se você não tiver feito isso, não tem problema. Aqui você só alinha o seu zíper um com o outro, né, um lado com o outro, para que ele fique com esse alinhamento aqui. Então, ó, bem alinhadinho. Eu vou passar uma vez todo ele para fechar até o final e volto e passo o cursor de novo, mas agora eu vou deixar ele aqui no meio da peça. Pronto, ficou assim. Agora o que a gente vai fazer é descentralizar o zíper. Eu quero que ele fique mais para cima. Ó, ele vai ficar desse jeito. Ó, vou puxar esse zíper para cima. Observa que ele tem que fechar para a esquerda. Então esse aqui é o lado direito da peça, tá? Então a gente vai deixar nessa posição. Cuidado para você não acabar fazendo isso, né? Colocando pro lado errado, tá? Porque daí ela vai ficar fechando o zíper ao contrário. Então essa aqui é a posição com o cursor fechando para o esquerdo. A gente precisa deixar 4 centímetros. Então meça aí direitinho a sua peça para que fique com 4 centímetros. Eu vou medir e vou colocar já uns clipes para segurar ela do jeito certo. Se você não tiver clipes aí, você pode usar alfinetes. Agora, antes da gente passar a costura aqui, a gente vai preparar a alça, porque a alça vai ficar presa por essa lateral. Então a gente precisa deixar ela pronta antes da gente finalizar esse fechamento aqui das laterais. Então eu vou queimar as pontinhas dessa alça. Lembra que a alça de poliéster desfia bastante, então sempre tem que queimar bem as pontinhas. Agora eu vou pegar um desses parzinhos que eu fiz dos trapézios e eu vou posicionar dessa forma. Eu vou colocar o direito com o direito e a alça vai ficar aqui no meio. Então pego uma das pontinhas da alça e vou posicionar desse jeito, ó. Eu vou colocar ela um pouquinho para fora. Só pra gente ter uma segurança a mais, caso ela venha desfiar, mesmo a gente já tendo queimado. Deixo ela um pouquinho pra fora. Posiciona bem retinha e vou colocar, ó, o direito com o direito. Aqui também pra baixo. Assim. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, com um pé de máquina de meio centímetro. Assim. Agora eu vou passar costura também nas laterais, eu vou fechar aqui os dois lados também com um pé de máquina de meio centímetro. Pronto, feito isso, agora a gente vai desvirar. Puxa a alça pra fora pra ajudar, vai ficar assim.
E agora a gente vai pespontar. Então passa uma costura começando daqui, por aqui e voltando pra cá, pra ela ficar com um detalhezinho bonitinho. Essa tem que ser bem na bordinha. Então pronto, feita a minha costurinha. Agora a gente vem aqui do outro lado da alça e eu vou passar o meu regulador de alça. Então passei aqui o regulador. Agora, ó, com ele posicionado assim pra cima, ó, esse é o avesso, esse é o lado direito. Do outro lado aqui eu vou passar um mosquetão, ó, essa é a posição, pra cima, pra cima. E agora, desse outro lado aqui que sobrou o pedacinho, a gente precisa voltar pela parte reta de trás do regulador. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma folga aqui em cima, ó, então vou fazer uma alça. E agora essa aqui é a posição, ó. A gente vai passar por trás e voltar pela frente. Então, ó, fica assim. E agora eu vou costurar aqui, ó, essa alça nela mesmo, tá vendo? Então, nessa parte aqui que tá solta, a gente costura aqui embaixo. Eu vou fazer uma dobrinha, pra não ficar aparecendo esse queimadinho que a gente fez. E vou costurar a alça aqui. Então pronto, ó, fiz a costurinha. O ideal é que fosse com uma cor mais escura, né, pra não ficar tão aparente. Mas agora sim a gente já tá com a alça regulada, ó. O mosquetão aqui, com o outro lado já tá aplicado. Um lado da nossa alcinha tá pronto. O outro lado a gente vai pegar esse pedaço aqui que tem 8 centímetros. Vamos dobrar ao meio, no sentido dos 8. Vou forçar aqui essa dobra. Vou encontrar cada uma das pontinhas até a dobra que eu acabei de fazer no meio. E vou dobrar o meio de novo. Então, ó, a gente fez um tirantezinho. Vou passar uma costura aqui dos dois lados. Vou fazer um retângulo, na verdade. Vou passar em toda a volta. Então, pronto. Agora eu vou pegar a meia argola e vou passar por aqui. Então, passei aqui a meia argola. E a gente vai prender do mesmo jeito que a gente fez com a alça. Tá? Vou colocar ela direito com o direito e a meia argola ela vai ficar nessa posição. Eu quero que ela fique bem pouquinho aparecendo. Então, até pra já garantir, eu já vou fazer uma primeira costura, porque como ela ficou mais grossa a camada, pode ser que a gente acabe não acertando ali a costura. Então, eu já vou fazer uma primeira costura aqui, só pra deixá-la no lugar. E agora eu faço o sanduichinho. Então, vou colocar o direito com o direito, desse jeito, e vou passar uma costura em toda a volta, tá? Então, vou fazer uma costura uma costura de meio centímetro, pé de máquina em toda a volta. Ó, fiz a costurinha aqui em toda a volta, agora a gente vai desvirar. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou passar uma costura de pesponto igual a gente fez do outro lado. Então pronto, estamos com as nossas alcinhas montadas. Bom, agora a gente vai colocar então essas alcinhas nas laterais. Aqui a sugestão é que a gente coloque a meia argola, que é o lugar onde vai prender a alça, do lado esquerdo. Mas é opcional, tá? Vocês podem fazer onde vocês acharem melhor. Eu acho que faz mais sentido do lado esquerdo. Eu vou colocar, então, vou posicionar aqui dentro essa alcinha. Ó, eu quero que o final aqui da minha alça esteja bem onde começa o viés, que a gente pregou aqui o zíper. Tá vendo esse viés aqui? Então, eu vou posicionar desse jeito. Vou colocar aqui um clips para segurar na posição correta e do outro lado também. Então, ó, vou mostrar assim para vocês entenderem. Ficou posicionado desse jeito, ó. Ele tá um pouquinho mais para cá, tá? A partir do começo do viés e um pouquinho mais para baixo. Agora sim, que a gente já tá com a medida aqui de 4 centímetros, né? A medida que a gente deixou aqui na parte de cima e posicionado. Agora eu vou passar uma costura aqui fechando tudo. Essa costura também vai ser uma costura com pé de máquina de meio centímetro. Agora vamos para o outro lado. É a mesma coisa, só que a gente vai precisar colocar essa alça dentro. E a mesma coisa. Ó,
Vou posicionar então a contar do começo do viés aqui da parte de cima. Então, eu vou deixar assim. Ó, ficou posicionado aqui dentro. Agora eu fecho tudo isso. Mesma coisa. A alça atrapalha um pouquinho, então tenta deixar ela mais pra baixo lá, pra não fazer tanto volume. E vou passar a costura aqui com margem de meio centímetro. Feito isso, agora a gente vai marcar as nossas caixinhas de leite. Então, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente vai fazer caixinhas de 2,5 centímetros. Só que aqui a gente precisa prestar atenção que tem a margem de costura de um lado e não tem margem de costura de outro lado. Então, a gente precisa fazer a caixinha de leite considerando a dobra do tecido na parte de cima e na parte de baixo. E nas laterais, a gente precisa descontar a margem de costura. Tá? Vai ficar com uma margem de 2,5 contado da dobra de cima e da dobra de baixo. E na do lado, como a gente tem já esse meio centímetro, ela vai ficar com 3 centímetros. Então, ó, peguei aqui minha reguinha de 15 por 15, meu giz panda. Aliás, eu falo desses materiais no meu último vídeo do canal. Se vocês não assistiram, assistam sobre materiais que eu não teria comprado. Esses estão na lista dos que eu teria comprado, tá? Então, ó, eu vou fazer a marcação aqui, ó. Vou colocar 2,5 centímetros contado da borda de cima e contados da costura. Então, ela vai ficar, na verdade, com 3 aqui da borda, né? Mas eu tô contando os 2,5 da costura. E vou fazer a marcação da caixinha de leite. Ela parece que fica torta, tá vendo? Mas, na verdade, ela só tá descontando. A gente tá descontando essa margem de costura aqui. Senão, ela não vai encaixar perfeitamente. Vou fazer isso aqui nos 4 cantos. Então, fiz a marquinha. Antes de cortar, eu vou reforçar as minhas costuras aqui, nas 4 cantos onde a gente vai recortar, porque senão eu vou perder essa costura, e como tem muita camada aqui, pode ser que essa costura acabe abrindo e vai me dar muito trabalho depois na hora de fechar a caixinha. Então já vou fazer isso. Só nesses pedacinhos ali onde a gente sabe que vai cortar e que pode ser que desfaça a costura. Pronto, agora sim, vou fazer aqui as minhas caixinhas. Só cuidado para não cortar sua alça, tá? Sente aí onde ela tá, pra não cortar a alça. Então, feitas as minhas caixinhas, agora eu vou passar aqui um viés pra gente fazer o acabamento nas duas laterais. Então, eu vou cortar esse excesso que eu tenho de zíper e já vou queimar essas pontinhas de zíper. Então, ó, passei aqui, cortei as laterais, já vou passar o isqueiro pra não desfiar o zíper. E agora eu vou passar o viés nessas duas laterais. Então, agora a gente vai passar o viés nas laterais. Como aqui é o lado que aparece mais quando a peça tá pronta, eu vou começar a aplicação pelo outro lado. E a gente tem bastante camada, então eu vou abrir uma das abas do viés e vou aplicar com ele aberto. Vou colocar aqui deixando uma pontinha pra fora, chega uma pontinha, e vou passar com um pé de máquina de meio centímetro. Corto deixando também uma sobrinha desse lado. Agora a gente vai forçar esse viés aqui pra fora. E aí a sobrinha aqui serve justamente pra gente conseguir fazer uma dobra pra dentro e uma dobra nesse sentido, tá? Uma dobra pra baixo, uma dobra pra dentro. Que aí a gente fica com o acabamento mais bonitinho na lateral. Ajeita aí. E agora a gente fecha. Então ficou assim, aplicação do viés. Do outro lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então pronto, viés aplicado dos dois lados. Agora a gente vai fechar as caixinhas. Então para as caixinhas a gente só vai abrir aqui, ó, as laterais, encontrando as duas diagonais. Ó, ela vai encaixar bem certinho. O zíper, como ele já tá descendo aqui, o ideal é que o viés a gente também posicione para baixo. Então essa é a posição. Vou colocar um clips. O ideal é fechar os dois lados antes da gente costurar, fica mais fácil. Ó, como encaixa bem perfeitinho. Então, ó, tem que ficar desse jeito. Coloquei aqui os clipes nos 4 cantos pra já me facilitar. E agora eu só vou passar uma costura, então, com o pé de máquina pra fechar todos eles. Então, pronto. Fechadas as caixinhas. Agora só falta a gente fazer o acabamento com viés aqui nos 4 cantos, do mesmo jeito que a gente fez nas laterais.
Então vou fazer isso e eu volto pra gente desvirar e ver como ela ficou prontinha. Então pronto, feitas todos os acabamentos com o viés. Agora só falta abrir e desvirar. Vou prender desse lado, regular a alça. E ficou assim a nossa pochetinha. Que bonitinha que ela fica. Então esse foi o resultado da nossa bolsinha tipo pochete. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!